Olá, turminha dos quartos anos, tudo bem com vocês? Preparado para iniciarmos nossas aulas de língua portuguesa desta semana? Então, prepare o seu lápis, borracha, sua apostila e seu caderno e até mesmo seu marca-texto, para que nós possamos fazer todas as nossas atividades. Na nossa atividade de hoje de língua portuguesa, nós vamos para a apostila lá na página 40, no módulo 3. Vamos dar continuidade em alguns seres da mitologia grega. Assim como nós aprendemos na Caixa de Pandora, hoje nós vamos falar sobre o Minotauro, um ser mitológico grego que na nossa apostila foi inserida num texto de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o autor e criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, em uma das suas histórias, ele inseriu o Minotauro, que é um ser da mitologia grega. Vamos acompanhar a leitura, prestar bastante atenção para que a gente possa fazer nossas atividades. Então, lá na página 40, nós temos o texto O Minotauro em uma História Brasileira. Você certamente conhece o Sítio do Pica-Pau Amarelo, um lugar imaginário criado por Monteiro Lobato. Nele vivem algumas de suas personagens mais famosas. São elas Dona Benta, que é a dona do sítio e avó das crianças, Pedrinho e Narizinho; tia Anastácia, que é a cozinheira de Dona Benta e contadora de histórias; Pedrinho, que é o primo de Narizinho e passa as férias no sítio da avó. Narizinho tem esse apelido por causa do seu nariz arrebitado. Emília nasceu boneca e depois virou gente. Visconde de Sabugosa, um boneco feito de sabugo de milho que se tornou o sábio do sítio. Você vai conhecer mais uma das aventuras da turma do sítio, que viajou para a Grécia Antiga para salvar tia Anastácia, capturada pelo Minotauro em seu labirinto. Chegando lá, encontraram uma cena que nem você, nem eles jamais imaginariam. Vamos ler um pouquinho sobre o Minotauro? Tudo acertado. Dona Benta partiu com os meninos para a Grécia, a bordo de O Beija-Flor das Ondas. Mas para que Grécia? As duas. A Grécia de hoje, um país muito sem graça, e a Grécia povoada de deuses e semideuses, de ninfas e heróis, de faunos e sátiros, de centauros e mais monstros tremendos, como a esfinge, a quimera, a hidra, o minotauro. Oh, sim! Lá que era a grande Grécia imortal. Vamos acompanhar a leitura na página 41. O labirinto de Creta. Foram despertar na ilha de Creta, onde logo descobriram o labirinto. Era um palácio imenso, com 1000 corredores dispostos de tal maneira que quem entrava numa nunca mais conseguia sair e acabava devorado pelo monstro. O Minotauro só comia carne humana. Diante do labirinto, os 3 pica-paus pararam para refletir. Quem entra não sai mais e acaba no papo do monstro, disse Pedrinho. Mas nós sabemos o jeito de entrar e sair. É irmos desenrolando um fio de linha. Ah, se eu tivesse trazido um carretel. Pois eu trouxe 3, gritou Emília triunfalmente. E um dos grandes números 50. Desça a mala. Visconde, abra. A mala foi descida e aberta. Emília tirou os carretéis e deu um a Pedrinho,
outra ao Visconde, ficando com o terceiro. Entraram no labirinto e foram desenrolando o primeiro carretel. Quando a linha acabou, desenrolaram o segundo. E quando a linha do segundo acabou, começaram a desenrolar o terceiro. Eram corredores e mais corredores, construídos de maneira mais atrapalhada possível, de propósito para quem entrasse não pudesse sair. Antes de o terceiro carretel chegar ao fim, Emília sentiu a aproximação de qualquer coisa. Percebo uma caatinga no ar, disse ela baixinho, farejando. O monstro deve ter os seus aposentos por aqui. Uns passos mais e pronto. Lá estava o Minotauro, numa espécie de trono, de mastigar lentamente qualquer coisa que havia numa grande cesta. Mas como é gordo, cochichou Emília. Muito mais que aquele célebre cevado que Dona Benta comprou do Elias Turco. Parece que nem pode erguer-se do trono. De fato, o monstro estava gordíssimo, quase obeso, com 3 espadas caídas. O seu corpanzil afundou dentro do trono. O que teria acontecido? Mesmo assim, era perigoso aproximar-se, de modo que novamente Emília recorreu ao Visconde. Vá lá, meu bem, chegue-se ao gordo e, com muito cuidado, peça informações sobre tia Anastácia. E se ele me devorar? Não há perigo. Nem a esfinge o devorou, quanto mais o minotauro. Só as vacas devoram os sabugos. Mas ele é touro e os touros também comem sabugos. Menos este, que é antropófago. Vá sem medo. Agora nós vamos lá para a página 42. Continuação. O Visconde arriou a maletinha e foi. Instantes depois voltava. E então? Perguntou Pedrinho. Não fala, não responde. Perguntei por tia Anastácia e ele só me olhou com o olho parado, sempre a mastigar umas coisas que tira daquela cesta. Isto, e mostrou o que havia na cesta. Emília arrancou-lhe o isto da mão. Era um bolinho. Era um bolinho de tia Anastácia. Imediatamente, Emílio reconheceu pelo tempero. Que alegria! Aquele bolinho era a prova mais absoluta de que tia Anastácia estava lá, e viva! Pedrinho comeu o bolinho inteiro e lamentou que o Visconde só tivesse trazido um. Vamos procurá-la com o resto da linha que ainda temos, disse Emília, examinando o carretel. Há de dar. Continuaram o avanço pelos corredores sem fim. Em certo momento, o narizinho de Emília farejou o par. Fez ela. Estou sentindo um cheiro que não me engana. Até parece que estou lá no sítio. Instantes depois, alcançaram uma dependência que parecia copa, e afinal deram uma cozinha. E avistaram diante de um enorme fogão, de lenço vermelho na cabeça, a tão procurada criatura. A boa preta lá estava fritando bolinhos numa frigideira maior que um tacho. Muito bem, a história O Minotauro de Monteiro Lobato, que faz parte do nosso sítio do Pica-Pau Amarelo. E Monteiro Lobato também criou várias
várias criaturas do nosso folclore dentro das suas histórias, como a Cuca, o Saci, né, que são personagens super conhecidos do nosso folclore brasileiro e que está sempre inserido nas histórias de Monteiro Lobato. Durante o texto, nós percebemos que sempre há algumas palavrinhas escritas na cor laranja, que são palavrinhas que traz o nosso vocabulário. Ou seja, nós vamos ter no final do texto sempre um quadro aqui, ó, que vocês podem grifar com o seu marca-texto, que são os significados, é como se fosse o nosso dicionário, né? O nosso vocabulário. Então, vamos entender um pouquinho algumas palavras ditas no nosso texto, que está em laranja. Por exemplo, o Beija-Flor das Ondas era o navio mágico que transportou a turma do sítio para a Grécia. Ninfas, faunos, sátiros e centauros são seres da mitologia grega. Caatinga é mau cheiro. Aposentos é o quarto de dormir e os cômodos de uma casa, banheiro, cozinha, né? Cômodo é cada parte de uma casa. Cevado é um porco gordo. Corpanzil é um corpo grande. Antropófago, que come carne humana. E arriou a maletinha é a mesma coisa que abaixou, desceu a maletinha. São vocábulos importantes para o nosso conhecimento. Por isso é muito importante você grifar, destacar, para sempre que for ler esse texto novamente, você saber o significado de cada coisa. Falando no autor Monteiro Lobato, nós temos uma curiosidade sobre ele aqui, ó. Monteiro Lobato nasceu em 1882, na cidade paulista de Taubaté. Foi um dos escritores mais inventivos da literatura infantil brasileira. Tem vários livros publicados e sua criação mais famosa é o grupo de personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Gostava de escrever para crianças, tanto que, em carta para um amigo, ele revelou: ainda acabo fazendo livro onde as nossas crianças possam morar. Faleceu em 1948, com 66 anos. Então, nós devemos muito da nossa cultura infantil, do nosso conhecimento, da nossa imaginação, a esse super escritor maravilhoso que é o Monteiro Lobato. Na página 43, nós trazemos aí um Você Sabia, que explica 3 seres mitológicos da Grécia, né? 3 seres da mitologia grega. Vamos aprender um pouquinho sobre eles? Você sabia que o Minotauro tinha corpo de homem e cabeça de touro e se alimentava de carne humana? O rei Minos, com medo desse monstro, pediu ao arquiteto Dédalo que construísse um palácio para aprisionar o Minotauro. Conhecido como Labirinto de Creta, esse lugar era cheio de corredores, divisões de passagens interligadas que confundiam quem tentasse sair de lá. Mas o herói Teseu conseguiu chegar até esse monstro e o matou. Para não se perder no caminho de volta, ao entrar no labirinto, ele marcou o caminho com uma linha de carretel. E esse ser mitológico, né, essa história contada na mitologia grega, lá na Grécia, Monteiro Lobato inseriu como se fossem os personagens do sítio. Olha que inteligência, que esperteza, né? Depois nós vamos ter um outro ser mitológico chamado Quimera. A quimera era um animal monstruoso. Tinha cabeça de leão e soltava fogo pela boca. Da cintura para baixo era uma serpente e da cintura até o pescoço uma cabra. Foi morta pelo herói Belerofonte, que, montado no cavalo alado, Pégaso, pôs um bloco de chumbo na ponta de sua lança. Quando a quimera o viu, lançou línguas de fogo que atingiram o chumbo. Esse metal derreteu
e caiu sobre o monstro. E o nosso terceiro ser mitológico é a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna possuía o corpo de dragão e várias cabeças de serpente. Seu hábito matava quem dela chegasse perto. Desculpa, seu hálito, ou seja, o cheiro da boca, né? Matava quem dela chegasse perto. Foi morta pelo herói Hércules, filho de Zeus, o grande deus da Grécia. Vamos pegar o lápis e borracha para fazermos a nossa atividade e entender o texto, interpretar o texto. Então, é muito importante, após uma leitura de um livro, de um gibi, nós refletirmos o que nós estamos lendo. Isso é importante para que a gente possa compreender, não somente fazer a leitura por fazer, mas entender o que aquilo traz de conhecimento e de importância para a minha cultura e para o meu aprendizado. Então, vamos lá. Pergunta número 1. Dona Benta e as crianças foram para a Grécia Antiga e não para a atual. Por que ela não foi para a atual e foi para a antiga? Quem lembra? Pausa o vídeo, volte sua apostila para que você possa procurar a resposta. Tudo bem? Muito bem. Ela foi para a antiga e não para a atual porque desejavam encontrar personagens da mitologia grega. Eles achavam a Grécia atual muito chata e foram para a Grécia Antiga para conhecer esses seres da mitologia grega. Na página 44, exercício 2. Leia o trecho abaixo. Diante do labirinto, os 3 pica-paus passaram para refletir. Por que está entre aspas, que são esses 2 risquinhos em cima da palavra? Pica-paus. Porque pica-pau é uma ave, né? É uma ave, tem até um desenho que fala do desenho do pica-pau. Ele é uma ave que fica bicando a árvore. Mas o autor chamou de pica-paus, né? Esses seres, para representar como aqueles que vão atrás de alguma coisa, que vão em busca de alguma coisa, né? Então, ele fez aí uma comparação bem bacana. Então, respondendo a letra A, quem são os 3 pica-paus? Então, quem são os 3 personagens da história que foi à procura de Minotauro? Você lembra? Volte lá no seu texto, então, para pesquisar. Isso mesmo. Os 3 pica-paus são Pedrinho, Emília e o Visconde de Sabugosa. Muito bem. Letra B. Por que o narrador chama essas personagens de pica-paus? Porque eles moravam no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, o nome do sítio é Sítio Pica-Pau Amarelo, por isso ele chamava as 3 pessoas de pica-paus, entre aspas. Porque, na verdade, eles são pessoas e não aves, né? Não é um pássaro. Número 3. Por que os carretéis de linhas foram usados no labirinto? Você lembra qual era a função do carretel de linha? Por que a Emília pegou os carretéis, entregou e eles foram esticando? Ele lembra um pouco a história de João e Maria, quando colocava as pedrinhas para voltar para casa. Lembra dessa história de João e Maria? Aqui também. Eles colocaram a linha porque para marcar o caminho percorrido e evitar que as personagens se perdessem na volta. Porque na história de João e Maria, quando eles colocavam as pedrinhas, eles conseguiam voltar para casa. Um dia sem as pedrinhas, eles colocaram um pedacinho de pães. E algumas aves comeram, alguns animaizinhos comeram esses pedaços de pães. E eles não conseguiam mais voltar para casa. Então, até a bruxa pegou, né? Levou eles até aquela casa de doces, enfim, toda a história de João e Maria, que com certeza vocês já conhecem. E se você não conhece, é muito interessante saber a história de João e Maria. E aqui também, eles foram colocando as linhas pelos labirintos para eles não se perderem, poder voltar, ou seja, sair do labirinto de maneira segura. Número 4. Por que Minotauro estava tão gordo? Quem sabe por que ele ficou tão gordo?
Muito bem, porque ele comia os bolinhos feitos pela tia Anastácia. Então, ele prendeu a tia Anastácia e ele ficava comendo os bolinhos gostosos, né, que ela estava fazendo, e isso deixava ele cada vez mais gordinho. Número 5. Na mitologia grega, o Minotauro é um monstro feroz que devorava quem entrasse no labirinto. Por que na narrativa de Monteiro Lobato ele não atacou os personagens do Cid? Por que ele não atacou o personagem de Visconde de Sabugosa? Porque você lembra o que o Visconde trouxe para o Pedrinho para falar o porquê que ele não atacou? Muito bem, porque ele estava ocupado comendo os bolinhos da tia Anastácia. Estava tão saborosos que ele até esqueceu de comer o Visconde. Legal. Vamos para a atividade número 1. Atividade 1. O texto extraído, ou seja, esse texto que foi tirado de um livro, extrair é tirar. O texto extraído do livro O Minotauro é uma narrativa de ficção, porque narra fatos inventados, ou é um texto informativo, porque relata fatos da realidade? Ele é um texto inventado ou aconteceu de verdade? Isso mesmo, é um texto inventado, é uma narrativa de ficção, né? Foi da imaginação de Monteiro Lobato. Vamos para a pergunta da página 45. Número 2. Não esqueçam de colocar as datas de hoje, 8 de março de 2021, na sua apostila de todas as atividades do dia para facilitar a sua organização, o seu estudo. Número 2. Sobre os fatos do trecho livro O Minotauro, assinale F para ficção, os que não poderiam fazer parte da realidade, e R de realidade, os que são inventados, mas poderiam ocorrer também no mundo real. Então vamos lá. Uma viagem nos dias de hoje à Grécia de uma época passada. A gente consegue ir hoje na Grécia e viver coisa do passado? Isso é algo de ficção, né? Só nas nossas imaginações. Uma viagem para a Grécia atual? Realidade, pode acontecer sim. A construção de um labirinto imenso pode acontecer? Claro que pode, até hoje nós podemos construir, né? E o encontro com o Minotauro? Só na ficção, porque são seres mitológicos, inventados, criados por alguém. A existência de touros antropófagos também é uma ficção, ou seja, ele tem um corpo de homem, cabeça de boi. Isso não dá certo na realidade, não existe. O preparo de uma receita de bolinho por uma cozinheira. Realmente verdade, né? A nossa mamãe, vovó, tá sempre aí preparando um bolinho de chuva, um bolinho de arroz, um bolo de chocolate para a gente poder comer, não é verdade? O uso de carretéis de linhas. Sim, principalmente as costureiras usam bastante, né, esses tipos de material. E uma viagem de navio partindo do sítio do Pica-Pau Amarelo e chegando à Grécia, tem como? É uma ficção, né? Porque precisa ter mar. E o sítio geralmente tem muita terra, então, dependendo da cidade, também não tem mar em volta, não. Então, é muito na nossa imaginação. Número 3. Ao inventar a viagem das personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo, a Grécia Antiga, Monteiro Lobato comprova que os mitos gregos foram importantes apenas nas histórias dos séculos atrás ou continuam a inspirar as histórias atuais? Então, esses seres mitológicos ficou só lá atrás ou ainda continua encantando muitas pessoas? O que você acha? Muito bem, ainda continuam a inspirar as histórias. Ainda existem muitas histórias que falam sobre esse, né, ser mitológico, esses seres mitológicos da Grécia. Desafio. Agora eu quero ver se você é bom, hein? Você vai pausar esse vídeo. Pause o vídeo para que você possa fazer essa atividade. E daqui a pouco você despausa ele para darmos continuidade, tudo bem? Boa sorte. Encontre aí
Os personagens do sítio vá até o encontro do Minotauro para tentar derrotá-lo, mas não se perca no labirinto. Então, faça um caminho aí que você consiga chegar até o Minotauro para derrotá-lo. Então, pausa o vídeo e quando terminar, você volta para a nossa continuidade, tá bom? Isso mesmo, olha um dos caminhos aí encontrados, né? Todo esse caminho que foi percorrido, um caminho muito longo, né? Para quem vai estar fazendo uma luta com o nosso Minotauro aí, mas é um caminho importante, olha que legal. Então você vai destacar, depois de fazer a lápis e encontrar o caminho certo, se você quiser passar o seu lápis de cor por cima, a cor que você quiser, fique à vontade. Muito legal a nossa história sobre o Minotauro, né, gente? Vamos então agora para a nossa atividade de para casa. Então, lá na página 53, não esqueça que todas as atividades do caderno, independente da matéria, pode ser português, matemática, história, geografia, o líder, você precisa colocar o cabeçalho. Isso é uma questão de organização para você se identificar com a data, tá? Então, coloca lá, Colégio Ângulo, para você que é de Jaguariúna, e a data, 8 de março de 2021. E Colégio Educar, para você que é de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, 8 de março de 2021. Vamos para o primeiro exercício. Exercício número 1. Lá na página 53 é o nosso para casa, hein? Lembrando que tudo que precisar responder no caderno de português, né? Já vai ter colocado o cabeçalho. Coloque lá. Para casa, página 53, número 1, letra A. Não precisa copiar a pergunta novamente, só se o exercício pedir para copiar as frases. Mas a pergunta não é necessário. Coloque só o número da pergunta e a letra para você identificar-se na hora de responder e na hora de estudar, tá bom? Pergunta número 1. Releia o primeiro parágrafo do texto O Minotauro e responda. Letra A. Quais eram as duas Grécias citadas pelo narrador? Então, quais eram essas duas Grécias, né? Então, você vai lá colocar página 53, número 1, letra A, e responder. Pula uma linha e faça a letra B. Letra B. Qual a diferença entre elas na opinião dele? Não é na sua opinião, mas é na opinião dele, do autor, tudo bem? Então, olha lá nas primeiras páginas que fizemos hoje para que você possa responder. Pergunta número 2. Lembra sempre de pular uma linha de uma atividade para outra, hein? Número 2. Reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por outras no mesmo sentido. Você pode usar até mesmo palavras do texto e do vocabulário que está na apostila. Então, neste caso, você vai reescrever a frase. Então, vai pôr número 2, letra A, vai copiar toda a frase novamente e trocar somente a palavra caatinga por outro significado, por outro sentido. Então, a frase 1. A caatinga do lixo incomoda os moradores. Então, troque a palavra caatinga por outra com o mesmo sentido. Letra B. Os cômodos da casa eram amplos e confortáveis. Copie toda a frase e troque somente a palavra cômodos. Letra C. O homem subiu na escada e desceu as caixas pesadas. Então, troque a palavra desceu por outra com o mesmo sentido. Letra D. O corpo grande do monstro inspirava medo. Troque a palavra corpo grande por outra, mas copie toda a frase. É muito importante usar a apostila, que lá no texto tem a troca de todas que está explicando aí, que é bem bacana, tá? Número 3. Copie em seu caderno os fatos do texto O Minotauro, organizando-os na sequência em que aconteceram. Então, nós temos as frases nesses pontinhos. O Minotauro é visto em seu trono. Tia Anastácia é encontrada fritando bolinhos.
Os pica-paus desenrolam os carretéis de linha. Os pica-paus pensam no momento de entrar no labirinto. O Visconde abre sua malinha. Então, aqui nós temos as frases, você vai colocar em ordem. Então, qual é a frase que vem primeira no texto, qual é a segunda, qual é a terceira, qual é a quarta e qual é a quinta. Então, olhe o texto, preste atenção na sequência e copie essas frases, mas na sequência correta. Qual vem primeiro, segundo, uma linha de cada, tá? Então, coloque em uma linha a primeira frase, na linha de baixo a segunda frase. Lembra sempre de respeitar os nomes próprios, ou seja, nome de pessoas, de cidades, de países, de estados, que precisam ser com letra maiúscula. Começar o parágrafo com letra maiúscula. Isso são regras da língua portuguesa importantíssimas, tá? E a número 4, use a sua criatividade. Invente um final para o texto O Minotauro. Escreva em um parágrafo curto. Um parágrafo curto tem de 3 a 5 linhas, mais ou menos. Então, você vai escrever um final para aquele texto, né? Dando continuidade para o texto do O Minotauro. Seja muito criativo, faça tudo com muita atenção, muito capricho. Se precisar, volte o vídeo para que você possa estudar de maneira bem corretinha aí, para poder te ajudar nos seus aprendizados, certo, galera? Então, nós nos encontramos na aula de amanhã, né, para nossa correção e continuação das nossas atividades. Um ótimo estudo a todos vocês. Beijo, tchau, tchau!